clamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o meu marido, teu servo, ele temia o Senhor. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a tirar-me os meus 2 filhos para serem servos. Amém? Aceite-se nesta noite, já foi orado aqui, e eu quero que você abra teu coração e receba aquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. Meu irmão, prova que Deus tem muito a fazer ainda, é porque o inimigo tenta lutar de todas as formas, de todas as maneiras, de todo jeito, para tentar tirar aquilo que Deus tem de nós. Mas nosso Deus é maior. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, que nos chamou para a maravilhosa luz e nos tirou da treva e nos deu um banho de graça. Oh, aleluia. Mas irmão, eu quero entrar exatamente naquilo que Deus tem para conosco. E no capítulo 4, no verso 1 do segundo livro dos reis que lemos, o texto diz que uma mulher chegou ao profeta Eliseu, explicando e abrindo a sua situação, dizendo: olha, o meu marido, teu servo, o senhor sabe que ele temia o Senhor, ele servia também na escola de profetas, ele servia, era um dos servos da escola de profetas, mas o meu marido morreu, deixou uma dívida, e agora o credor está vindo a levar meus 2 filhos embora, e eu não tenho como pagar, eu não tenho como resolver, eu não tenho como solucionar o problema. Para que você entenda o que está acontecendo, o texto diz, e ela explica exatamente que há uma crise na sua casa e na sua família. E ela diz: o meu marido era o provedor, o meu marido era quem cuidava, o meu marido era quem auxiliava, o meu marido é quem colocava as coisas dentro da casa, o meu marido é quem ajudava e era o meu ajudador. Mas ele morreu, deixou uma dívida, porque a morte vem inesperadamente, e ela vem sem avisar. Ela vem para mim e para você, e o dia e a hora ninguém sabe. E quando ela chegou nesta casa, esta mulher fica desamparada, e com 2 filhos ela não sabe o que fazer, e é uma dívida que agora é incalculável, impagável a ela, e ela não tem condições para sanar o problema. Mas ela vai até o profeta, ela vai até o homem de Deus por o nome de Eliseu, e quando ela vai chegar até ele, ela vai explicar a situação, esperando que ele tenha uma palavra, esperando que ele tenha uma solução, esperando que ele tenha algo a fazer. O texto diz que ela foi, e o problema é grave, porque se ela não pagar a dívida, vão levar os 2 filhos como servos, como escravos. Este era o costume da época. Entenda uma coisa, esta mulher tem um problema, sim ou não? Sim ou não? Esta mulher tem uma dívida, sim ou não? Mas para levar o filho embora, ou os 2 filhos embora, primeiro, segundo o costume da época, quando havia uma dívida e a pessoa ela não tinha possibilidade de pagar, o credor vinha a primeira vez, batia na casa, chamava pelo morador e dizia: eu vim receber a dívida. E ele queria receber naquele dia oportuno, então ele batendo esperava receber. Mas então da primeira vez, se a pessoa de dentro da casa fala: eu não tenho como pagar, ele ia embora. Na segunda vez ele voltaria, e na segunda vez que ele ia retornar a esta casa para cobrar a dívida, já era diferente, porque ele não apenas chamava na porta da casa, apenas não batia na porta da casa, mas agora se a pessoa fala assim: eu não tenho com que pagar, segundo o costume da época, na segunda vez da cobrança, ele entrava na casa e tudo que ele achasse de valor, ele levava para tentar abater na dívida.
Ele levava para tentar amortizar um pouco da dívida. Então ele tentava levar o que ele achava plausível e achava de valor e aceitável para ele. E agora, se ainda mesmo assim não tivesse pago toda a dívida, ele levaria os filhos embora para trabalhar com ele, para pagar esta dívida que ainda existe. E pode ser que o filho seria levado por alguns anos, ou até mesmo pelo resto da vida. Não se sabe o valor desta dívida, mas teria que trabalhar e servir a este credor até pagar toda a dívida. Então, para ela chegar para o profeta desesperada e falar que se ela não pagar a dívida, vão levar o credor vai levar os 2 filhos embora, ela está dizendo: olha, a primeira vez ele já veio, já bateu, já chamou, e eu não tinha com que pagar. A segunda vez ele também já veio, e ele entrou na minha casa e levou algumas coisas embora, mas mesmo assim não foi suficiente. Mas ele vai vir uma terceira vez, e vão levar os meus filhos embora, vão levar, e ele vai levar a minha herança embora, porque o livro de Salmos diz que os filhos são herança do Senhor. E o credor, ele vem para tirar a paz. O credor, ele vem no momento inesperado. O credor, ele chega querendo somente o benefício dele, não importando o que o outro está passando. Mas nesta noite Deus nos traz aqui para dizer que não haverá credor que tire a paz da tua vida e da tua casa. O credor que eu estou falando espiritualmente, me entenda, é o credor, meu irmão, que tenta tirar a paz a todo instante, que tenta levar o que há dentro da tua casa, que tenta levar a herança que Deus te deu. Mas o credor vai ficar do lado de fora, porque o que Deus tem para a tua vida é maior, é melhor, e o que Ele tem ninguém toca, ninguém tira, porque o que Ele deu é para você. Oh, remanau assai. O credor vai tentar tirar o que é herança tua e o que Deus te deu, mas aquilo que Deus deu a você, Ele não vai roubar e não vai tocar, Ele não vai tirar, porque Deus vai entrar com providência nessa causa. Oh, meu irmão, nesta luta, diz o Senhor, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Fica tranquilo e vede o livramento que o Senhor operará neste dia, diz o Senhor. Ah, meu Deus. Oh, aleluia. Ela tinha uma esperança, a esperança está num homem de Deus, e está num Deus que trabalha na vida deste homem de Deus. Ela procura o profeta, e quando ela procura o profeta, ela fala o problema, explica a situação e a crise. E sabe o que ele faz? Ele tem uma solução, ele tem uma resposta, ele tem uma direção, ele abre um leque de oportunidades. O homem de Deus, Eliseu, ele, a primeiro momento, alguém pensa assim: não, ele teve uma solução, ele teve algo para resolver de vez o problema, ele teve algo para resolver aquela causa. Mas se você ler no verso 2, o texto diz, de 2 Reis capítulo 4, e a primeira indagação deste homem, deste profeta, sabe qual é? É que quando ele ouve o problema daquela mulher, ele diz assim: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? O profeta, a primeiro momento, não tem solução, não tem resposta, não tem saída, e ele está dizendo: o que eu vou fazer por você? Porque ele é homem, e às vezes nós esperamos do homem, esperamos de alguém, esperamos de uma pessoa que tenha uma solução, mas o segredo não está na pessoa, o segredo está no Deus que usa a pessoa. O segredo não está em alguém, o segredo está num Deus que levanta alguém para dar uma palavra.
Oh, aleluia. Por isso que a melhor coisa eu aprendi ao longo desta caminhada é quando chegamos no culto, não esperar do pregador, não esperar do cantor, não esperar do pastor, porque somos homens, seres humanos, mas há um Deus que usa a nossa vida, há um Deus que entra na tua vida, há um Deus que lhe levanta, e Ele sim tem uma palavra, e o Deus desta casa, desta igreja, não vai te deixar voltar do mesmo jeito, Ele não vai te deixar voltar sem resposta, Ele não vai te deixar voltar da mesma forma, haverá solução, diz o Senhor. A primeiro momento Eliseu diz: o que te hei de fazer? Mas então o Espírito de Deus fala na vida dele, e fala assim, ilumina o pensamento, e ele logo diz: declara o que tens em casa, declara o que você tem na casa. Quando ele fala isso é porque ele sabe, segundo o costume da época, que o credor já foi lá e levou algumas coisas que tinha na casa de valor. Então ele está falando: declara o que ainda sobrou na tua casa, o que ainda tem lá dentro. A primeiro momento ela responde: tua serva não tem nada. Mas na Bíblia até uma vírgula fala, porque quando ela responde: tua serva não tem nada, e tem uma vírgula, a vírgula é o espaço de tempo de que ela está pensando e raciocinando que há dentro da sua casa. Então ela fala: tua serva não tem nada, mas logo ela lembra: senão uma botija de azeite. Todos conhecem essa história, todos conhecem esse texto de cor e salteado. Ela vai declarar exatamente o quadro e a situação, dizendo: tua serva não tem nada. E ela lembra: senão uma botija de azeite. Ela tem uma botija de azeite, sim ou não? Sim ou não? Só para que você entenda. Eu sei que aqui é uma igreja que gosta de Bíblia e gosta da palavra. Aqui é um copo de... Não, é um copo de vidro, que é usado para colocar água, Coca-Cola, café com leite, um Toddy, um chá, por aí vai. Mas o copo é de vidro, a botija é de... então a botija é de azeite, não é com azeite. A botija é usada para armazenar azeite. Mas quem diz que tinha azeite? Porque ela é de azeite, mas em nenhum momento no texto vai dizer que ela contém azeite. Por quê? Porque ela só vai ser um mecanismo, instrumento. Para quê? Para que o azeite que vinha do céu passe por ela e seja derramado. O que Deus trouxe alguém aqui para dizer e entender é simples e claro. Aquele mecanismo que a muitos parece ser pequeno e não ter importância. O credor levou coisas grandes de dentro da casa, mas deixou uma botija de azeite de lado. Parece que o credor olhou e falou: isso aqui não me serve, isso aqui não tem nada, isso aqui não tem valor algum. Para ele não pode ter, porque ele não sabe o que é agir de Deus e o que é milagre de Deus. Mas para quem tem Deus na sua vida, e para quem crê num Deus que serve e no Deus vivo que trabalha, o que é pequeno se torna grande, o que não é nada se torna tudo, o que não é se torna e passa a ser. Então, em nome do Senhor, se você crê, levante a tua mão. Aquilo que está dentro da tua casa, diz o Senhor, é o mecanismo do milagre, é o mecanismo que vai chegar, é o mecanismo que vai brotar e vem do céu sobre a tua vida, diz o Senhor. Ei, é uma botija de azeite que para o credor não tem valia, não tem valor, mas para Deus é o suficiente. Para Deus é o necessário. Quando Deus quer usar um vaso pequeno, Ele usa. Quando Deus quer usar um copo, Ele usa. Quando Deus quer usar o limite que está no vermelho para virar o cativeiro, Ele usa. Ele só precisa de um instrumento que esteja disposto a receber o azeite que vai passar por ele.
E o azeite não vem da botija, porque se viesse da botija exatamente, só da botija, ela ia virar a primeiro momento e ia se acabar. Mas como o texto diz que o azeite não se acaba, então quer dizer que o azeite não vem da botija, passa pela botija. Fica em paz, a botija é só o mecanismo, o azeite vem de uma fonte inesgotável. Mas sabe o que é interessante? É que a campanha em qual Deus direcionou o pastor desta casa é uma campanha que é atípica, é diferente, porque o tema é portas. E olha que interessante, porque nesse texto e nesse milagre, quando ela fala, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite, então ele fala logo, e ele diz assim: então vai, pede vasos emprestados e não poucos, e pede a todos os teus vizinhos. Verso 3: quem crê no milagre de Deus diz amém. Quem recebe esta palavra diz amém. Mas sabe o que é interessante? Queremos milagres, queremos algo diferente, queremos um mover de Deus sobre nós, mas não queremos muitas vezes fazer o que Deus pede para fazer. Como assim? Porque Deus disse através do profeta: pede vasos e não poucos. Para quem, profeta? Para onde? Para quem eu vou? Pede para todos os teus vizinhos. Pede para todos os teus vizinhos. O Senhor está dizendo para mim pedir vasos para todos, para todos. O Senhor está dizendo para mim expor a situação, talvez, e chegar pedindo porque eu estou precisando, mas é para todos, é para todos. Mas o Senhor está dizendo que eu devo bater de porta em porta da minha rua, da minha casa, que está em volta de casa, e eu vou pedir para todos, para todos. Mas o Senhor está sabendo, né, que tem vizinhos que não olham para mim, tem alguns que não gostam de mim, tem alguns que querem ver a minha derrota, mas e o que eu vou fazer? Pede para todos. Não estou entendendo. É simples. Na caminhada do milagre, você tem que bater em todas as portas que estão ao teu lado, para que você aprenda que nesta caminhada e até o milagre chegar, haverão sims no teu caminho dizendo eu empresto, e haverá outros dizendo eu não empresto. Porque ouvir o sim todos queremos, mas ouvir o não, Deus também vai nos moldar e preparar para isso. E nesta caminhada do milagre é preciso pedir para todos, para aqueles que gostam de nós, porque aqueles que gostam vão querer ajudar, mas aqueles que não gostam querem ver nosso mal. Imagina pedir para esses também, mas Deus disse: pede para todos. Quer milagre? Bate em todas as portas, pede vasos. Se quiser contar o que está acontecendo, conta, mas se não quiser, pede o vaso. Depois você devolve emprestado, mas pede para todos. Há pessoas que oram por nós, há pessoas que intercedem por nós, há pessoas que buscam a Deus pela nossa casa, há pessoas que nos querem bem, mas há pessoas que estão só esperando um tropeçar e dizer: eu falei, olha lá, bem feito, eu não disse que ele pararia, eu não disse que ela ia parar, eu não disse que ele não ia aguentar, parou. Mas a ordem é pedir para todos. Pedir para todos. Fala para alguém ao teu lado e diga de uma forma claríssima, fala assim: meu irmão, você teria coragem de pedir para todos na rua da tua casa? Pode ser que naquele dia, ou antes daquele dia, ela teve uma briga, um desentendimento com um vizinho ou com uma vizinha, e agora tem que bater na porta para pedir vaso. Mas antes de pedir o vaso, tem que fazer o quê? Perdoa. Pode ser que naquele dia ela
devia, ou falou algo que não devia naquela casa lá do outro lado da rua. Mas agora Deus falou: vai lá e bate naquela casa que você falou mal. Deus sabe como faz. Deus sabe como trabalhar. Meu irmão, isto é uma conjectura. O texto não diz isto, mas eu imagino que foi difícil para ela pedir vasos, porque não foi só para quem ela gostava e tinha amizade, foi para todos. Podia haver alguém naquele dia, naquela rua, onde ela morava, que se mudou naquele dia para lá, e de repente uma mulher batendo lá e fala: me empresta um vaso, vizinho. Mas que estranho, mudamos hoje para esta rua e já tem uma mulher querendo emprestar nossas coisas. Mas não está entendendo o que ela está passando. Ela vai. O texto diz que ela vai. E depois que ela faz o que o profeta manda segundo a vontade de Deus, então o profeta diz: então entra e fecha a porta sobre ti e os teus 2 filhos. Vai, pede vasos. Já pedi. Alguns deram e outros não deram. Alguns me atenderam e outros fecharam na minha cara. Mas mesmo assim eu fiz o que Deus mandou através da vida do Senhor. Então, vai, pede vasos. Agora pediu? Pedi. Então entra e fecha a... Queremos muitas vezes milagres, e o jargão lá fora é: Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai escancarar, Deus vai mudar, Deus vai arrebentar aquelas portas e você vai entrar. Mas a ordem de Deus aqui para esta mulher, esta casa, esta família é uma só: entra e feche a porta. Por que fechar a porta? É simples. Porque quando você fecha a porta, você não está olhando o que está do lado de fora e o que está acontecendo fora. Você só está atento o que está acontecendo dentro. Tem horas que nós precisamos fechar algumas portas em nossa volta. Precisamos fechar algumas portas da nossa vida, e fechar portas mesmo, até mesmo para vizinhos e amigos e parentes, e entender que Deus tem um trabalhar, mas é só eu, Ele e quem Ele permitiu estar dentro. Então entenda, meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui para dizer: mesmo de porta fechada eu posso prover, posso trabalhar, posso agir, posso responder, posso fazer, eu posso, diz o Senhor. Quem disse que Deus precisa de porta aberta para fazer? O Deus de porta aberta é o mesmo Deus de porta fechada. E o Deus que permitiu fechar a porta é um Deus que está dizendo: olha para dentro, não olha para fora. Vê o que eu estou fazendo dentro, vê o que eu estou mudando dentro, vê o que eu estou operando dentro. Sabe por quê, irmão? Porque Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus disse: quando vocês orarem, vocês vão entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar teu Pai. E o teu Pai, que é Deus que está em secreto, Ele te vê. Olha que interessante essa instrução que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai. Você tem um quarto, é um lugar de comunhão com Ele. Você tem uma porta que é possível fechar para que esteja um momento a sós com Ele. E tem um Pai que está naquele ambiente para te ouvir. O mais lindo é que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Por que fechar a porta? Podia deixar aberta. Se é meu quarto, eu posso deixar aberta. Sabe qual é o problema?
a nossa geração, e muitas pessoas, elas deixam a porta do quarto aberta e não quer intimidade, e não quer fechar conforme Deus manda muitas vezes, e fica de olho no quarto do vizinho, no quarto do amigo, no quarto do parente, dizendo e perguntando e questionando: por que Deus faz lá e não faz aqui? Por que Deus mudou lá e não muda aqui? Por que Deus agiu lá e não age aqui? Por que Deus levantou lá e não levanta aqui? Meu irmão, para de deixar a porta aberta e ficar olhando o que acontece lá. O que Deus tem para a tua vida aqui vai acontecer, mas quando você fechar a porta, orar a teu Pai, e Ele que está em secreto te vê, Ele vai te recompensar, porque Ele quer uma comunhão contigo, Ele quer algo com a tua vida, Ele quer algo com a tua alma. É você, Ele e você, e Ele vai trabalhar sobre ti. Oh, remanasirimiasai. Aprenda a fechar a porta quando preciso. Aprenda a fechar a porta quando necessário. Porque porta é a base de entrada de uma casa. Ninguém entra pela casa, ou ninguém entra na casa por uma janela. O normal e usual é entrar por uma porta. Meu irmão, minha irmã, quando você vê alguém pela primeira vez, vê um estranho na rua, você olha para ele e fala assim: viu, vamos lá em casa, vamos tomar um café lá. E aí você vai pegar um estranho, uma pessoa que não conhece, e vai abrir a porta para ela entrar e para tomar um café contigo, sem conhecer quem é, sem saber o nome, sem saber o que ela faz, sem saber onde ela vai. Quem faz isso? Nós abrimos as portas para quem nós permitimos entrar na nossa casa. Mas tem horas que nós temos que fechar algumas portas para entender que é o necessário e é o momento a sós com Deus. Quem me entende diz amém. Aquela mulher fechou a porta para não olhar do lado de fora, para ver o que está acontecendo dentro. Segundo, aquela mulher fecha a porta exatamente para que ela entenda que com porta fechada, quem está em busca do milagre precisa é ela e a sua casa. Os vizinhos emprestaram vasos, e não foi poucos. Os vizinhos emprestaram vasos para aquela mulher. Mas sabe qual é o problema? Se ela deixa a porta aberta, é possível que algum vizinho passasse por ali, olhasse o seu vaso de longe e visse que estava cheio de azeite. Logo ia pensar: olha, o meu vaso que emprestei está lá cheio de azeite, vou pedir de volta e vou levar o azeite junto. Mas entenda, aquilo que Deus prometeu para a tua vida é para a tua vida. Tem pessoas que falam: não, eu paguei o preço contigo, lá no monte, eu orei contigo, eu busquei contigo, eu mereço parte dessa bênção também. Meu irmão, o que Deus deu para você é para você. O que Deus tem para a tua casa é para a tua casa. E depois do que Deus faz, se você quiser e sentir de abençoar alguém, amém. Mas tem pessoas que se acham no direito de tomar posse daquilo que Deus promete a nós, daquilo que Deus entregou a nós. E aquilo que Deus entregou a nós é do céu para a terra, e é do céu para a nossa vida. Porque tem pessoas que se pensam estar no direito de pegar a bênção, de pegar algo que Deus nos falou e de que Deus vai nos entregar, mas não estão preparados para receber aquilo que Deus prometeu a nós. Por isso que o que é teu é teu, o que é de Deus para você é para você. Quem está disposto e está disposto a fechar a porta aqui para algumas situações, diz amém. Diga amém. Eu sei que não é fácil, mas se a porta fechou, é para um trabalhar maior do lado de dentro. E sabe o que é mais interessante? É que esta mulher fecha a porta, ela está vendo o milagre acontecer dentro, Deus operar dentro, as coisas multiplicarem, o azeite ser derramado. Os vizinhos não estão vendo, ninguém está observando, só ela e os seus 2 filhos. Deus nos trouxe aqui nesta noite, nesse encerramento de campanha,
para falar de forma clara e simples ao teu coração. Ei, meu filho, não tenha medo de fechar algumas portas, não. Existem portas que precisam ser fechadas para que as bênçãos sejam multiplicadas dentro da tua casa. Existem portas que precisam ser fechadas porque eu quero trabalhar dentro da tua casa. Já foi dito aqui, a irmã que ministrou louvor citou um texto de João capítulo 20, verso 19, se não me falha a memória. Vai dizer assim: chegada a tarde daquele dia, os discípulos, com medo dos judeus, trancaram as portas. Com medo dos judeus, eles trancaram as portas. Mas nesse caso, eles trancaram quando não era para trancar, fecharam quando não era para fechar. Jesus tinha ressuscitado, mas eles fecharam as portas. E sabe o que o texto diz? Então Jesus se pôs no meio daquele ambiente. Porque algumas portas, mesmo fechadas, não é empecilho dele se manifestar, dele agir e dele trabalhar. E quando ele quiser, ele vai aparecer naquele lugar. E quando Jesus se pôs lá, a Bíblia diz: e pôs-se Jesus no meio e disse: paz seja convosco. No momento de crise, eles fecharam as portas. No momento de medo, eles fecharam as portas. No momento de perseguição e angústia, eles fecharam as portas. Mas Jesus se pôs no meio e disse: paz seja convosco. Tem portas também que Deus permitirá fechar, por mais que você não queira, para entender que Ele sempre esteve no controle da tua vida e da tua casa. Porque o não de Deus é um sim para algo maior logo à frente. Você fica preocupado com a porta que fechou hoje aqui, mas não sabe a porta que Deus já preparou lá na frente. Você está lendo a porta que cerrou hoje aqui, mas não sabe o que Deus já provisionou logo à frente. Então entenda, se Deus permitiu fechar, Ele sabe o que faz, Ele sabe como faz, Ele sabe onde faz. E esse fechamento foi para te livrar de uma cilada, diz o Senhor. Algumas portas se fecharam, foi para entrar com livramento. Algumas portas se fecharam, foi para entrar com cuidado e proteção de Deus sobre a tua vida. Deus fechou para você não deixar que as coisas tirem o foco da presença dEle. Deus fechou algumas portas para que você entenda que algumas coisas não substituem um Deus que provisiona estas coisas. Então, antes que essas coisas façam você perder Ele de vista, Ele fecha a porta, tira estas coisas, para que Ele seja o suficiente sobre a tua vida. Se você crê, olha que interessante, e eu paro aqui que a hora se avança. O texto diz que Eliseu dá uma ordem: entra e fecha a porta. Ela foi, emprestou vasos e fechou a porta. Ela obedeceu. O azeite foi derramado em todos os vasos que tinha no ambiente. Mas o texto diz que o azeite parou e não se acabou. Só parou porque não tinha mais vaso. Mas tem um milagre no mesmo capítulo 4, no segundo livro dos reis, que você conhece bem. E vem depois desse milagre. Um relato em que Eliseu passa com Geazi, e ele passa em direção a Sunem, uma terra, e vem uma mulher e ela fala assim: eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Uma sunamita vê um profeta passando, ela fala ao seu marido: vamos fazer para ele um quartinho, colocar junto ao muro, e colocamos uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e coloquemos uma cama lá para ele ficar. Quando ele passar por aqui, ele tem um lugar para ficar. Ele vai se hospedar naquele lugar sempre que preciso. Mas ele vai falar assim: o que eu vou fazer por essa mulher? Mas Geazi fala: olha, eu tenho observado que ela não tem filho. Então ele profetizou um filho para aquela mulher. O filho nasce, o filho cresce, o filho desenvolve,
E o texto diz que um dia o filho estava no campo com o pai, e próximo do meio-dia, o filho falou para o pai bem assim: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E quando o pai mandou voltar e levar o filho para sua mãe, para cuidar dele, ele morre. O que era um milagre, o que era uma promessa, o que era uma herança, morreu. Sabe o que essa mulher fez? Colocou o filho no quarto do profeta Eliseu. Pegou um dos seus servos e falou: não, eu vou atrás do profeta, eu vou atrás dele, para que ele faça alguma coisa. Todos conhecem essa história, porque o texto vai dizer bem assim. O texto de 2 Reis 4 vai dizer que quando ela foi, Geazi veio de encontro a ela, enquanto Eliseu fica orando. E Geazi vai e fala assim: vai tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo bem com teu filho? Tudo bem. Tudo bem com teu marido? Tudo bem. Alguém vai dizer assim: olha, irmão Pedro, como a fé desta mulher é tremenda, como a fé desta mulher é inabalável. Não, irmão, porque o texto é completo. Quando ela fala tudo bem, tudo bem, tudo bem, ela quer abreviar a conversa para ir direto a Eliseu, porque o verso seguinte de que ela fala tudo bem, ela vai debruçar e chorar diante dos pés de Eliseu. E Eliseu vai falar: Deus me ocultou a tristeza do coração dessa mulher. Eu não entendi o que ela estava passando. Deus reservou e ocultou para que eu visse nesse momento. Então ela só fala tudo bem para não estender a conversa, para não ir além dessa conversa. Mas ela fala: o meu filho está morto lá em casa, vamos lá para o senhor dar um jeito. Quem já ouviu essa história aqui diz amém? A Bíblia diz que Eliseu entrega o cajado na mão de Geazi. Geazi vai lá, se acha o bonzão, coloca o cajado na cabeça do menino. Não acontece nada, porque ele não sabe usar cajado. Ele está do lado do profeta e nunca aprendeu com o profeta. Ele está por interesse de prata e ouro, mas não sabe o que é agir de Deus. Nada aconteceu. Mas o texto diz, e eu quero ler com você, eu paro aqui. Se você está ouvindo esta mensagem, guarde bem o que eu vou lhe falar. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Rapidamente. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Se você pode, abra comigo. Versículo de número 32. Quem encontrou, diga amém. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Olha o verso 33, que tremendo. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos. Ambos quem? Ele e o menino que está morto na cama. Então ele entrou e fechou a... Fala para alguém ao teu lado: quando alguma coisa sair do controle da tua casa, quando alguma coisa até mesmo morrer lá dentro, não escancara para ninguém, fecha a porta e ora a Deus. Eliseu entrou e fechou a porta e foi orar, porque ninguém precisa saber que há um defunto morto naquele ambiente, porque é o Deus que opera, e quem entende do agir de Deus sabe. E ele um dia lembrou, eu lembro que tinha uma mulher que veio em busca de um milagre, e Deus me disse: fecha a porta, e Deus trabalhou e multiplicou azeite. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar nessa casa, vou entrar nesse quarto e vou fechar a porta também. Por quê? Porque o Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera aqui. O Deus que multiplicou lá é o Deus que dá vida aqui. O Deus que mudou lá é o Deus que muda aqui. Haverá vida, diz o Senhor. Oh, Rimiada
O Deus que multiplica é o Deus que dá vida. E de porta fechada. Eliseu fechou a porta, porque, irmão, estamos vivendo um tempo em que quando um problema acontece, tem gente que escancara a porta e posta até no Facebook para todo mundo saber. Tem gente que vai para o status do WhatsApp colocando para todo mundo ver. Não, tem coisas que é Deus e eu fechar a porta e Deus trabalhar. Porque ninguém precisa saber que é um defunto lá, mas saberão que alguém voltou à vida depois. Deus não quer mostrar defuntos na tua casa, Deus quer mostrar ressurreição, oh, meu irmão, ressurreição sobre a tua vida, ressurreição na tua casa. Deus não está interessado em mostrar derrotas, em que algo morreu, em que algo acabou, em que algo se foi. Não, fecha a porta e ora, porque Deus vai mudar esse quadro. Fecha a porta e Deus vai mudar esse quadro. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Eu não vou nem adiante, mas o texto diz que ele fechou a porta e foi orar ao Senhor. E depois de orar, a Bíblia diz que ele fez algo direcionado pelo Espírito de Deus. É uma coisa que, se for olhar humanamente falando, doida, porque ele subiu sobre o menino, se colocou sobre o menino. Se fosse de porta aberta, a mulher talvez ia olhar e falar: que isso? O que ele está fazendo? Eu vou lá puxar ele de cima, para que saia de cima do meu filho, mesmo estando morto. É meu filho. É que tem pessoas que não estão preparadas para ver o que Deus está fazendo dentro. Só entende e só faz aquilo que Deus manda quem está dentro do ambiente e sabe que Deus vai fazer. Meu irmão, fica em paz. Se a porta está fechada até aqui, é porque Deus permitiu, e tudo está no controle dele. Eu não vim dizer que Deus vai abrir portas para você hoje. Eu vim dizer que Deus vai multiplicar com a porta fechada. Eu vim dizer que Deus vai dar vida com a porta fechada. Eu vim dizer que Deus vai prover com a porta fechada. Eu vim dizer que Deus mandará socorro com a porta fechada. Eu vim dizer para alguém que vai ter solução na tua família com a porta fechada. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Fica de pé comigo nesta noite. Orei mais, e se alguém nesta noite que está nesse propósito, nesta campanha, desde o primeiro dia, segundo, terceiro, não sei, ou veio hoje, mas se você crê, sai do teu lugar e vem à frente agora. E eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você pode, sair do teu lugar e venha. Eu preciso orar pela tua casa, pela tua família, pela tua empresa, pelo teu casamento. Eu não sei como está. Algumas portas já se fecharam, mas Deus vai começar a trabalhar lá. Deus vai começar a mover dentro. Ninguém vai ver porque a porta está fechada, mas Deus está vendo e Deus está fazendo. E só vão ver depois que Deus fizer. Porque tem coisas que é Deus e você e Ele. O Deus que multiplica. Amém. Todos que estão fazendo a campanha, vem. Pode vir mais para frente, é espaço aqui. Pode vir, não tem problema. Todos serão ungidos nesta noite. Todos receberão da parte dele. E fique em paz, porque nesta noite a palavra é: mesmo com porta fechada, o milagre é garantido.